Eu sou Manuel Bragança. Uhum. Bragança era apelido, mas depois foi incluído como nome como próprio, nome né? próprio, Por isso que me chamo de Bragança. Uhum. E trabalhei muito tempo no movimento popular, movimento sindical, movimento comunitário. Sim. E foi aí nessa história do movimento comunitário foi que a gente começou a conhecer a importância da luta pela terra na época quando a gente chegou para cá, para Cametá. Uhum. E quando eu cheguei para Cametá em 79, já existia esse trabalho daqui da construção da barragem do Tucuruí. Sim, sim. E a partir daí nós começamos a trabalhar nas organizações sindicais, tomando os sindicatos para fortalecer as lutas e também fortalecer a luta contra a grilagem de terra. Sim. Com a chegada da barragem, nasceu toda essa expectativa de um grande projeto de desenvolvimento. Uhum. E a energia servia justamente para que o pessoal de fora, né, São Paulo, Goiás, pessoal do sul do país, pudesse se apropriar das terras aqui, dos trabalhadores e fazer o seu pé de meia aí com muita terra, grilando muita terra para o pessoal. E foi a partir dessa situação que nós juntamos um grupo de produtores através do movimento sindical da Prelazia de Cametá, com a ajuda dos padres, dos bispos, e começamos a fazer os encontros. E o primeiro encontro foi chamado de Encontro Anilzinho, que era justamente próximo da barragem, onde estava 80 quilômetros de Tucuruí para Anilzinho, 80 quilômetros, onde começou as lutas lá com o fazendeiro chamado Lázaro, foi o primeiro cara que a gente começou essa luta lá pela terra. O Lázaro era o cara que criou todas as terras lá da comunidade. Se apropriou, né? Todas as terras onde o pessoal já trabalhava há muitos anos, porque o pessoal lá vivia diretamente do extrativismo. Sim. E uma das produções maior deles lá era a castanha. Sim. Castanha do Pará. Depois o pescado. A partir disso, foi se estendendo a luta da região. Aí as comunidades, através da Prelazia de Cametá, que era nesse tempo Prelazia, se começou a dar formação para o pessoal, no sentido do pessoal se organizar para poder resistir na terra. O pessoal foi se organizando de outras formas, mas continua tendo problema. Porque a maior produção que tinha lá do pessoal era a castanha e a criação do peixe, através do lago que tinha lá, com o fechamento da barragem, o desmatamento em massa dos castanhais, aí foi deixando o pessoal numa situação de miséria. Que muita gente até hoje teve que se mudar, tem pouca gente no Anilzinho. Não tem mais aquele pessoal que tinha antes. Tiveram que sair, ficando alguns mais novos, mas já não tendo mais muita força de continuar o trabalho. Porque quando fechou, quando os fazendeiros conseguiram as terras que queriam, e começaram a botar o gado em grande quantidade lá... Eles chegavam de onde, os fazendeiros? Os fazendeiros chegavam de onde? Chegavam do sul do país. Sul do país, e eles diretamente... São Paulo, Goiás... Eles pegavam a terra, como que faziam? Pegava a terra e tomava na marra, queimava das casas do pessoal, botava o pessoal para correr. E tomava até... fazia tudo, expulsava o pessoal de lá. E o pessoal, coitado, quando morrer tinha que sair. Eles chegavam com outros homens que alguns pegavam algum dinheirinho, outros não pegavam nem nada. Agora, tinha alguns que eles chegavam a usar um morador, que era mais coisa, quando viu que não tinha jeito, alguns moradores chegaram a ser usados, contratados por eles, para convencer o cara lá, para vender, o filho do cara, para convencer o pai a entregar a terra. Para vender a terra barato ou entregar de graça? Então aconteceu muita barbaridade, um negócio muito cruel. Aí acabou de lascar com o pessoal lá quando fechou a barragem. O problema do fechamento da barragem, isso foi só...
não prejudicou só o pessoal do Anilzinho. Sim. A barragem, ela trouxe uma consequência muito maior do que só os fazendeiros lá. Uhum. Por quê? Porque o fechamento da barragem, os peixes não desceram mais, não subiram para se reproduzirem para cá. Isso. E alguns lagos, como o Lago do Anilzinho, onde o pessoal pescava, sim, com o desmatamento, começou a secar. uhum, O desmatamento que os fazendeiros faziam começou a secar. uhum, E aí gerou uma crise que essa crise se acabou, continua até hoje. Então, o projeto, que era um projeto de desenvolvimento da Amazônia, trouxe os fazendeiros do sul do país para se apropriar da Amazônia, porque teve a estrada, a abertura da estrada, teve a energia que eles precisavam, né? Que foi os primeiros a pegar a energia, foi eles. sim. Por exemplo, hoje nós temos energia em Cametá, mas depois de 20 anos da barragem inaugurada, o linhão passava aí direto, mas não tinha luz em Cametá, e na região todinha não tinha luz em Tucuruí. Nós tivemos que fazer greve lá, acampar lá no 13, na barragem, para poder conseguir a luz, o rebaixamento da luz para cá. Quando nós já também tinha alguns caras lá, alguns deputados, que faziam essa luta, a gente tomou. Aí depois de 20 anos que nós conseguimos trazer a luz para cá. Quem tinha a luz era só os fazendeiros. Sim. Mas aí o resultado, a barragem gerou energia, mas gerou também uma miséria total. Aí chegou para nós aqui na região três grandes problemas. Primeiro, diversos tipos de doença. Segundo, a poluição do rio, da água, que dava um piolho na água, que nas ilhas, nas águas, aquilo se formava um piolho que era igual a um chibé, sabe? E se tu tomasse banho lá, aquilo dava uma cinza, uma poeira, tá passeando? no teu corpo, uma coceira, Sim. parecia que tu estava encurubado, sabe? Parecia que tu estava encurubado, aquele negócio. E aí começou a perseguição. O terceiro grande projeto foi a quebra do açaí e a quebra do cacau. A nossa região aqui, pegando Baião, Baixo Tucuruí para cá, é toda uma região de cacau, que tinha aí nas ilhas, né? Então era uma produção de cacau muito grande. Sim. Isso foi logo no primeiro ano. Desfalque do peixe, quebra do açaí, quebra do cacau. Por que acontecia isso? Quebra do cacau, quebra do açaí? Porque a água, quando fecharam a barragem, a água, depois que o lago, se formou o lago, eles abriram as comportas para sair a água, todo o lodo, tem um lodo na água, né? Que chama uma água viva que vem, e aquilo é um adubo. Quando vinha lá de cima no inverno, aquela sujeirada toda, descia, aí a maré enchia e ela ia para as ilhas. Aquilo sentava lá, era o adubo que produzia o açaí, que produzia muito cacau. Entendi. Aí, E inclusive que era o alimento do mapará, porque ela sentava nos poços e o mapará se alimentava em grande quantidade para se alimentar, crescer. Sim. E tal. Isso aí foi outro desastre danado que acabou. Porque pelo um período muito grande, a quantidade de peixe que tinha nesse município acabou. Isso levou mais ou menos uns 10 anos para começar a aparecer alguns peixes. Inclusive o mapará. Depois de mais ou menos uns 10 anos, nós tivemos que trabalhar aqui em toda a região um sistema que a gente chama de conscientização de defesa. Que era não botar mais rede, não pescar mais nos poços. E aí, desde esse tempo, esse trabalho está até hoje. Por que ainda dá alguma parada em Cametá? Porque uma parada depois, que ele vinha de lá para desovar, não subia, como nós preservava, aí começou a ter, ele se adaptar a alguns poços. Sinal aqui tem algumas regiões, no Jaracuera, aqui no Cuspiari, Furo Grande, alguns lugares aí que são ainda de criação de peixe que tem agora, mas não mais como tinha antes. Mas aí foi embora o surubim, foi embora vários tipos de peixe maior que tinha, né, aqui na região. Acabou, praticamente acabou. Isso levou muito tempo, mas o pior de tudo era a água, que era essa água que o pessoal bebia. Algumas pessoas foram orientadas a ferver a água.
Outros não ferviam, não tinham costume, não estavam acostumados a fazer isso. Chegava lá, bebia aquela água mesmo, aí adoecia várias doenças perigosas aí, que surgiu na época que a gente não sabia nem o que era. Sim. Aí o pessoal começou a morrer muito de câncer, porque lá acima da barragem tinha uma ilha lá, que foi jogado um veneno, que já estava proibido no resto do mundo, foi jogado lá, para matar as castanheiras, matar os paus. Quando o lago cresceu, foi tudo isso para o fundo, chamado de diabo verde, né, que o pessoal chamava na época, que era um veneno perigoso. E tinha lá também uma área que nós voamos de avião, lá para filmar, que tinha 16 mil hectares de timbó-urucu. Tudo isso foi para o fundo, olha, 16 mil hectares. Dá para vocês imaginar o tamanho que é? Grande, né? Se for, aquilo tudo foi para o fundo. Como foi para o fundo, aquilo morreu. E depois foi saindo devagar, na água. Era veneno puro. E saindo na água devagar, vazando. Então, a sujeira, aquilo que eu estava falando agora, ela não veio mais. Sim. Porque acima da barragem tinha 2 peneiras grandes lá. Uma que eles colocaram bem acima da barragem para não passar os pau. Galho de pau, pedaço de pau, só chegava até lá. Outra mais fina para não passar as folhas, para não ir para as turbinas. Isso. E uma mais bem fininha que só passava água limpa. Para água limpa, para poder ir para as turbinas. Porque se passasse com toda aquela sujeira, as turbinas não iam ter durabilidade. Então tinha que ser filtrada a água para passar para as turbinas. Sim. E essa água filtrada era a água que passava para baixo, do rio para baixo, quando ela teve o nível que teve que abrir para não passar por cima, né? Sim. Aí eles tiveram que abrir, mas aí só passava água filtrada. Aí acabou toda a possibilidade de produção que tinha nas ilhas. Aí por isso que houve a quebra do açaí, porque não teve mais o alimento. Por isso que acabou com o cacau, que também não teve mais o alimento do cacau. Então, foi uma miséria total. Então, o resultado do projeto de desenvolvimento que chegou para nós é esse. Pobreza, direto, uma pobreza. Nosso pessoal cada dia fica mais pobre, porque não tem expectativa. A lei Anuzinho foi uma lei criada e discutida pelas comunidades, justamente para fazer esse projeto, para garantir a continuidade do projeto das famílias sobreviverem na terra. Essa lei ela foi discutida muito em muitos lugares. Sim. Só que ela é uma lei que só serve para os agricultores daqui da região. Ela não é uma lei legal do país. Não, eu sei. Primeiro que na lei Anilzinho diz que você não pode vender a terra. E só para você ter uma ideia, ela só serviu para essa comunidade de Nova América. Porque as outras comunidades que ajudaram na criação da lei não tiveram força de organização para manter lá, para proibir a venda da terra. Na América, nós conseguimos até hoje manter essa lei. Sim. Porque a gente não entrou muita gente de fora, e todo o pessoal que entrou lá na terra, que era de fora, que é no meu caso, eu não sou filho de lá, entrei para lá, como a gente foi um autor que ajudou a criar a lei, discutir a lei, a gente está mantendo isso até hoje, não vai quebrar. Por exemplo, nessa terra que nós conseguimos da mão do fazendeiro, que tinha 300 famílias lá, essas famílias, algumas saíram porque saíram, mas aqui saem, só levam o que eles produzem. A terra fica lá. Se depois ele volta e quer trabalhar na terra, não tem ninguém trabalhando, a terra dele está lá para ele trabalhar, mas ele não pode vender. É só a comunidade da América que mantém essa lei até hoje. O resto das outras comunidades quebraram, não tiveram força de organização para se manter. É a única coisa que ainda na América funciona é essa lei. O pessoal mantém ela, não vende. Primeiro, o cara não pode vender a terra. Sim. Porque para nós a terra é comparada à nossa mãe. E é a nossa mãe. Nós nascemos dela e dela nós vamos parar. Vamos para lá. Além de que ela dá o alimento para nós, ela dá a vida, ela dá tudo que nós precisamos, a terra. Sim. A terra produz tudo aquilo que nós traz de alimento. Então,
Quando nós vende a terra, foi essa forma que nós conseguimos criar essa lei. Porque nós descobrimos, inclusive fazendo essa ligação dela com a Bíblia, Sim. nós descobrimos que a terra é como a nossa verdadeira mãe. Sim. Quem vende um pedaço de terra, está vendendo um pedaço seu. Porque de acordo com a Bíblia, você foi criado da terra. Para quem tem fé, acredita em Deus. Sim. Nós nascemos da terra. Né? A Sim. Bíblia diz que Deus pegou, cuspiu na terra, lá fez o barro e criou o homem. Soprou de ouvido e tal. Sim. Então, nós descobrimos isso e agimos em cima disso. Então, quando nós vendemos a terra, nós estamos vendendo um pedaço de nós, um pedaço da nossa própria mãe. Por isso, lá nessa comunidade se mantém até hoje. Inclusive, nós trabalhamos lá num diagnóstico, ainda num governo, que era PT aqui em Belém, o governo da Ana Júlia, nós trabalhamos lá um diagnóstico para ver o que tinha. Fizemos esse levantamento e o governo confirmou uma documentação para eles lá de reserva, que é uma reserva extrativista do Anilzinho. Dentro dessa reserva, os fazendeiros não entram, mas é uma reserva muito pequena. Sim, mas por que fizeram uma reserva? reserva? Era antes é pequena. Por que né? fizeram uma reserva aí? Ela não é. Inclusive, dentro da reserva, ficou alguns fazendeiros. Só que ele não pode ultrapassar o que já foi derrubado. Ele não pode derrubar na área que não tem mais. Só na área, ele só domina na área que está ocupada por ele, que tem um capim. E esse projeto, como a área que não tem capim, ele não entra mais. A reserva, nesse ponto, foi bom. E por que foi feita uma reserva? Sabe? Por isso que acabou, mas os conflitos também lá, né? Também. Mas ele não pode entrar na reserva, os fazendeiros não podem entrar. E aí, seu Bragança, foi ideia de quem essa reserva? Olha, foi ideia do movimento, nasceu justamente da Lei América. Esse movimento foi criando pressão e foi levando para a Assembleia, as câmaras de vereadores, levando para a Assembleia Legislativa do Estado. E aí a luta que se teve no ITERPA aqui para legalizar as terras. Aí como já tinha também na região muitas comunidades quilombolas, aí foi feita a demarcação das comunidades quilombolas, e aí dentro da comunidade de Anilzinho tinha várias comunidades quilombolas, mas tinha várias comunidades que não eram quilombolas. Por isso que se criou a reserva extrativista de Anilzinho. Tudo isso criado pelo Instituto Chico Mendes ainda, né? Foi logo após aí essa morte de Chico Mendes, aí houve toda essa discussão e foi chegado para cá. Já no governo, depois do governo Lula, já foi criado várias leis aí, proteção, E inclusive a reserva do Anilzinho. De Anilzinho, Para nossa sorte foi isso. Aqui o nosso povo é a visão extrativista. Vivia da pesca e da borracha. Quando acabou a extração da borracha, veio o açaí. Aí com o fechamento da barragem, o cacau, toda essa coisa que tinha, foi se eliminando. E aí o pessoal tiveram que ir se adaptando a outras formas, né? Mas a pobreza continua. É muito pobre. Nosso povo é muito pobre. Pobre justamente por causa disso. Então é uma situação que não é fácil.